Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Podcast. Eu me chamo Ellen e sou aluna do 9º ano A. Prazer, meu nome é Priscila, sou aluna do 9º ano A. Prazer, me chamo Maria Luísa, aluna do 9º ano A. E hoje o tema é sobre a realidade de uma gestora escolar. E como convidada, a diretora do Anitta. Boa tarde, Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, participando, desse programa. Me chamo Luzineide Silva Oliveira. Hoje eu estou como gestora aqui no Anitta Rabelo. Estou aqui na gestão da escola desde 2021 até a data atual. A gente tem um bate-papo para fazer contigo. Como foi tua escolha para ser educadora? Eita! Como eu escolhi ser educadora? Na realidade, a minha escolha para fazer um curso de licenciatura, se eu falar para vocês que foi uma escolha aleatória. Assim, eu não vou dizer que eu vou escolher ser professora. Na realidade, na época, eu optei pelo curso, que era dentro aqui de Jequié, porque assim, eu sou fruto de uma periferia, eu moro em um bairro periférico, os meus pais, minha mãe é doméstica, trabalhou muitos anos em casa de família, o meu pai foi pedreiro, ele trabalhava prestando serviço à Embasa, esses carros da Embasa que fica aí fazendo serviços pela rua. Então, meu pai trabalhou muito tempo, se aposentou, dentro desse serviço, e minha mãe se aposentou sendo doméstica, trabalhando na casa dos outros. Então, assim, a minha realidade, a gente nunca pensou em fazer uma faculdade fora de Jequié, porque até então, financeiramente, nem passava pela nossa cabeça fazer uma faculdade, uma universidade fora de Jequié, porque teria que ser dentro de Jequié, porque não teria gastos nem com transporte, nem com moradia. Dentro de Jequié, dentro de uma universidade pública, as únicas opções que sempre me encheram os olhos era a área de exatas. Nunca gostei da área de saúde, nunca me vi dentro de área de saúde, porque não vou falar o ano, que aí vocês vão me chamar de velha, de idosa. Até então, a época que os cursos que tinha era enfermagem, fisioterapia, matemática, biologia, química e letras e pedagogia. Nunca tive afinidade pela linguagem. Faz o curso da polícia, tu tem perfil. Se tu fizer o curso da polícia, tu passa. Eu falei, não me vejo nessa área. E assim, hoje eu não me vejo fora da educação. Então, a minha opção mesmo de escolha de ser educadora, eu digo que acho que eu aprendi a ser educadora nesses anos que eu tenho dentro de sala de aula. Então, a gente aprende, porque a faculdade, elas não nos prepara para ser educadora. Ela dá aquele caminhozinho, mas você se torna educadora mesmo dentro do chão da escola. Entendi. E no período da faculdade, tu teve alguma dificuldade e tu já pensou em desistir naquele momento? Sim, porque na realidade, quando se fala em curso de Química dentro da UESB de Jequié, sempre se teve vamos dizer assim, uma história. Entra 40, se forma 10. Então, sempre se teve esse mito em relação ao curso de Química. E aí eu lembro que teve um semestre que eu fiquei mesmo bem para baixo. Não desisti do curso, mas, desisti de algumas disciplinas. Não vou fazer essa disciplina não, depois eu faço. E aí, o que foi que aconteceu? Os colegas do curso, falou, não, Lu, vamos, se matricula na disciplina, se tu tiver dificuldade, a gente te ajuda. E aí, com o auxílio dos colegas, não tive mais esse pensamento de
não é desistir do curso, mas deixar algumas disciplinas para depois e conseguir concluir meu curso dentro do tempo previsto. O curso de Química são 9 semestres, que é 4 anos e meio. Eu concluí o meu curso dentro dos 4 anos e meio, sem postergar, sem deixar para adiante, não. Entendi. E quando a senhora chegou pela primeira vez aqui na nossa escola, em Terra-Bela, o que foi que você pensou? Rapaz, eu estava esses dias conversando com Josi, a nova vice-diretora. Eu chego aqui no Anita no pós-pandemia. Quando eu venho aqui para o Anita, eu venho no pós-pandemia. A gente teve a pandemia em 2020, eu trabalhava em outra unidade escolar, teve a mudança de gestão. Foi a gestão do prefeito Sérgio da Gameleira, e aí Zé Cocá ganha, muda a gestão e eu mudei de escola. Eu trabalhava lá na Cachoeirinha, na estrada para o presídio, trabalhava na escola chamada Dorival Borges, fiquei 18 e 19, na época da pandemia fiquei lá também, mesmo que não estava tendo aula, mas a gente vinha para a escola, abria a escola, né? Ficava nesse período na escola. Quando muda a gestão, eu mudei de escola, eu vim aqui para o Anita, eu fui na secretaria pegar a chave da escola, porque até então não conhecia professores, não sabia quem era a equipe que ia estar junto comigo. Eu falo que até hoje eu tomei um susto quando aqui entrei. Quando eu peguei a chave do Anita, eu vim com meu esposo e eu abri o Anita, eu tenho um vídeo até hoje. Sabe aquelas cenas de filme de escola abandonada? Foi como eu cheguei aqui no Anita. Então, assim, acho que no período da pandemia, a escola ficou, vamos dizer assim, os professores não estavam presentes, alguns professores foram demitidos na época, então, assim, a escola ficou ao léu. Então, eu cheguei, foi mato grande, bicho, sujeira para todo lado. E aí eu me perguntei, o que é que eu vou fazer agora? Aí tinha a secretária, que era da gestão anterior, e aí a gente foi para o União do Povo. Eu falei, aqui eu não tenho condição de receber pai nenhum. Como é que eu vou receber pai na situação que eu estou vendo, Anita? E aí eu conversei com a secretária, Proélvia, e a gente foi lá para a União do Povo. A gente ficou funcionando no União do Povo. Na época, a diretora Rayane me emprestou uma sala no União do Povo. Aí eu vim aqui, peguei as pastas dos alunos, levei para lá, levei computador. A gente montou uma mini secretaria no União do Povo. Só que nós percebemos, nessa época só tinha eu e a secretária, que acho que vocês aqui não conheceram, que era a Fabiane, era secretária na época. Só tinha eu e Fabiane. E aí, na época, depois apareceu Lohânia, foi nomeada para ser a coordenadora, nunca tinha conhecido, não conhecia a Lohânia. E depois apareceu Tamires, que acho que algumas pessoas aqui lembram de Tamires, né? A nossa vice-diretora. E aí a gente ficou lá nesse ambiente. Chegou um momento que a gente falou assim, não, a gente não pode ficar aqui. Tem alguns pais que não estão vindo aqui, não estão procurando matrícula. Aí na época eu sentei com Lohânia, com Tamires, eu falei, gente, vocês acham o que da gente descer e dar uma faxina lá no Anita? Aí eles, não, vamos sim. Aí Jaqueline, não sei se vocês que são do bairro conhecem Jaqueline, que era a presidente da Associação de Moradores na época, e aí eu chamei ela também deu uma ajuda. Aí um sábado a gente veio aqui pro Anita. Chamei meu esposo, Tamires chamou o esposo dela, e a gente literalmente faxinou a escola. Só que a gente só limpou essa parte da entrada. As salas a gente não mexeu. E aí a gente desce aqui para o Anita e começa a trabalhar de fato no nosso espaço para o quê? Para a comunidade perceber que a escola estava ativa, que a escola estava funcionando. Que até então alguns pais pensavam que o Anita ia fechar. Por quê? Porque veio da municipalização, que municipalizou em 2019, 2018 era do Estado, 2019 passa a ser do município, 2020 vem a pandemia, fecha a escola, e 2021, quando a gente retorna, não retorna no nosso
ambiente, que é o espaço físico. Então eu falei que a comunidade precisava saber que o Anita estava funcionando, que o Anita ia voltar a ter aula, a lecionar. Então aí 2021 a gente retorna nesse contexto. Só que a escola ela estava precisando passar por uma reforma. Aí a gente não voltou no presencial, a gente voltou no online. A gente ficou 2021 todinho trabalhando no remoto, que era aquelas aulas online, os alunos vinham buscar atividade impressa aqui e levava para casa e devolvia. Aí foi que 2022 a gente conseguiu a reforma da escola, ficamos aquele tempo na FAPEC e 2023 retornamos para aqui. Tanto que eu não conhecia ninguém fisicamente, presencialmente. E aí eu marquei uma primeira reunião online com os professores. Na época, né, usando aquele Meet, que foi de conhecimento, muita gente estudando pelo Meet. E aí que foi, né, eu falo que as voltas que a vida dá. Nessa reunião do Meet tem lá uma professora, Daiane Alves. Eu olho a foto e falei, oxi, essa menina não é estranha, essa pró não é estranha. E aí bate-papo, bate-vem, a gente começa a alinhar as coisas, eu me apresento, a equipe se apresenta, os professores vinham aqui, a gente alinhava, nós fazíamos, né, os encontros formativos, os A6, e esse aí foi o meu contato com os professores do Anita. E os alunos, o contato com os alunos eram com alguns, porque uns vinham com o pai buscar atividade, aí a gente conhecia, uns vinham devolver atividade com os pais, ou então porque nem todo mundo na época tinha o Meet para estar participando das aulas, né? A gente não conseguia também participar de todas as aulas ao mesmo tempo. E esse foi o meu contato, o meu encontro com os professores, com os funcionários e com os alunos do Anita Rabelo. Esse contato mesmo presencial, né, de participação mesmo, a gente só veio ter mesmo em 2022, quando nós estivemos lá na FAPEC. E, Osmídia, qual é o seu maior desafio enquanto gestora da nossa escola? Rapaz, eu acho que os desafios eles são muitos, né? Eles são variados. Por quê? Quando a gente fala em ser gestora de qualquer ambiente, não é só, né, gestora do Anita, gestora de uma escola. A gente fala sobre ser gestora. O que é ser gestora? É gerir algo, né? É você estar ali, vamos dizer assim, à frente de algo, de algum ambiente, de alguma situação. Então, ser gestora de uma escola é ainda mais complexo, porque você trabalha com os alunos e você ainda tem que gerir os adultos, que são seus colegas de trabalho. Então você acaba trabalhando em duas vertentes: estudantes, aluno e profissionais, seus colegas de trabalho. E quando a gente fala em gerir uma escola, ele vai do administrativo, que é de fato gerir os profissionais, gerir cronograma, gerir horário, gerir falta, presença de professor e gerir o pedagógico. Porque apesar de eu não estar à frente do pedagógico, que é uma responsabilidade de coordenação, de vice-direção, mas não existe você trabalhar o administrativo sem você trabalhar o pedagógico. Eles andam juntos, eles se alinham, é um de encontro ao outro, é um entrelaçando o outro. Então, ser gestora é um desafio. É muito desafiante você ser gestora. Bom, o Anita, ele tem brilhado muito. A escola Anita, ela tem se destacado muito em relação às outras escolas do município, em relação aos alunos. O que a senhora atribui a esse desempenho? No que o seu ponto de vista como educadora pode ver que influencia mais no crescimento desse brilho todo? Eu trago uma coisa que hoje eu estava conversando no 9º ano. Eu falo que, na realidade,
O Anita, ele se destaca porque os alunos do Anita têm um potencial incrível. Eu falo que os alunos do Anita, eles não reconhecem em alguns momentos o potencial que eles têm. E aí a gente volta a parte docente, que é a parte dos professores. Então, assim, a gente tem, principalmente, que se você for analisar, a maioria dos projetos do Anita tem o endossamento da professora Daiane. Então, a professora Daiane, ela desenvolve e acredita bastante no potencial de vocês. Ela tem uma imaginação para estar montando projetos e sabe que vocês, alunos, são capazes. Então, o sucesso dos alunos do Anita, o sucesso desses projetos é metade. Metade o professor, a equipe pedagógica e metade os alunos. Porque eu brinco com alguns meninos, eu não sei se eu já até comentei com vocês, eu não posso fazer o que o outro queira, eu não consigo. Se você não quiser, não tem remédio que dê solução. Então, para algo acontecer, tem que querer. Então, juntou a fome da Pro Daiane de ter projetos sociais, projetos pedagógicos com vocês, alunos, com a vontade de participar, a vontade de sobressair, a vontade de fazer parte de algo. Porque para um projeto dar certo, você tem que querer fazer parte. Você tem que querer, você tem que se sentir inserido naquele ambiente. Você tem que se sentir pertencente naquele projeto. Senão ele não dá certo, ele não vai para frente. Então eu acho que o sucesso dos projetos, o sucesso de vocês aqui do Anita, ele é isso, ele é um conjunto. Ele não é 100% professor, 100% aluno. Ele é uma mesclagem dos dois. Porque não adianta, o professor pode trazer o melhor projeto do mundo. Se os alunos não abraçar, se os alunos não querer, o projeto não vai para frente. E pode o aluno estar empenhado, querendo fazer, se não tiver um apoio do pedagógico, do professor, da direção, da coordenação, o projeto também não sai do papel. Por isso que eu falo que esse sucesso do Anita é uma junção. Qual o seu sentimento hoje com a comunidade? O que você aprendeu esse tempo todo aqui na escola? O que eu aprendi, qual é o meu sentimento? Na realidade, a gente quando fala assim de aprender de sentimento, é um misto de sentimento. Eu tenho um sentimento de alegria quando eu vejo alunos que saíram aqui do Anita, terminando o seu ensino médio, pensando em fazer uma faculdade. Como eu sinto um misto de tristeza, de uma dor, quando eu vejo alunos do Anita que foram assassinados. Eu sinto uma tristeza quando eu vejo um aluno que saiu aqui do Anita, quando eu encontro aí pela rua. E aí, meu amor, como é que tá a escola? Desisti, Pro. Então, eu sinto como se acaba que não pode até não ser, mas a gente se sente como se a gente tivesse falhado. Um misto de como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu acho a palavrinha. Ingratidão. Eu tenho um misto de ingratidão, sinto. Entendeu? Também de um misto de aprender, de aprendizagem também, sentimento de que eu também aprendo com vocês. Então, com a comunidade eu aprendi muito,
tanto com a comunidade escolar quanto a comunidade externa, com a comunidade do bairro. Então a gente sempre aprende, sempre sai absorvendo alguma coisa. Então falar do Anitta, falar da comunidade é um misto de sentimentos, que muitas vezes é até difícil de descrever esse misto de sentimentos que a gente tem. Gratidão, a gente tenho muita gratidão também pelos conhecimentos que eu adquiri nesses 5 anos que eu tenho aqui no Anitta, por todos aqueles que já passaram aqui, tanto de estudante como de profissionais. Então a gente sempre acaba aprendendo com um pedacinho de cada um. Bom, como a escola pode ajudar na percepção da senhora aos alunos ter um bom projeto de vida? A escola em si, todo o contexto escolar? Todo o contexto escolar. Na realidade, como é que a gente pode estar trabalhando com vocês sobre um projeto de vida? Mostrar a vocês quais caminhos vocês têm. A escola, ela tem essa potência, Maria, de mostrar, Maria, você tem esse caminho aqui que você pode trilhar. Você pode ir por aqui. E você tem a mim, você tem ao professor, você tem a equipe, ao coordenador. O que você precisar, a gente está aqui para estar lhe apoiando. Então a escola ela pode estar lhe mostrando, Maria, o caminho a seguir. Está lhe dando as ferramentas para você estar trilhando esse seu projeto de vida. Porque assim, aqui o Anitta, ela só é uma parte. A gente está no meio do caminho para o seu projeto de vida. É uma das partes importantes, porque você aqui do Anitta, você está do 6º ao 9º. É metade da sua vida escolar. É aqui no Anitta que você começa a se formar como cidadão. Porque quando vocês entram aqui no 6º ano, é oba-oba. É tudo alegria, tudo maravilha. E quando você começa a percorrer esses anos escolares, você começa a ter uma consciência. O que é que eu quero ser na vida? Porque a gente entra ali querendo ser médica. A gente entra, tem aquela primeira, né, a diagnóstica no início do ano, você quer o seu quê? Médica, policial federal. E aí, no decorrer dos anos, você começa a formar o seu caráter. Você começa a se moldar também. E a escola, ela tem que estar preparada para estar lhe dando as ferramentas para você estar se moldando e você estar preparando o seu projeto de vida. Ela tem que estar preparada para estar lhe dando o que você necessita. O papel da escola é esse. E lhe mostrando, você tem esse caminho, você tem esse e você tem esse. Você pode trilhar todos os caminhos que você quiser. Fica a critério da pessoa. Fica a critério. Como eu falei inicialmente, é trabalhar com o querer. Eu tenho um aluno aqui no 9º ano que virou no início do ano e falou que ia parar de estudar. Sentamos, chamamos, não faça isso, ano que vem você é ensino médio. Não, eu preciso parar de estudar porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma família agora que eu tenho que sustentar. Ou seja, ele não estou dizendo que não é uma dádiva, né? Um filho na vida, mas existem momentos, né? Então o momento agora é de vocês estudarem. Então, o projeto de vida dele hoje, ele já mudou. Ele já está indo para o outro viés, o projeto de vida dele. Ele agora está focado em trabalhar para sustentar a família. Então, a escola ele deixou em segundo plano. Só que o que é que a gente fez? Conseguimos convencê-lo, termina o 9º ano, ano que vem você ensino médio, você pode estudar à noite. Você não precisa parar o seu projeto de vida. Você só vai ter que adequá-lo à nova realidade que você está hoje. Então, você pode trabalhar? Pode. Trabalha durante o dia, estuda à noite e continua com seus estudos. Então, é esse viés aí que a escola tem que estar dando para vocês. Essas opções. Para mostrar que a pessoa tem a opção de desistir, mas não pode desistir porque tem as oportunidades, ela pode adequar.
Pode adequar. E o estudo pode dizer muito sobre o projeto de vida da pessoa. Muito. Na realidade, eu falo, eu brinco, tem alguns meninos que brincam, para que eu quero a escola? Ah, eu vou ali, vou trabalhar na ramaria, não preciso de escola nem faculdade. Já teve aluno de virar para mim, Gari ganha melhor do que a senhora, professora. Eu falei, ganha mesmo, tá ganhando mesmo. Vou ser Gari. Profissão honrosa, como outra qualquer. Profissão digna como outra qualquer. Mas aí você tem, é isso que você quer para o resto da sua vida? Você não pensa em uma faculdade, você não pensa em se especializar? Seu projeto de vida vai parar aqui no ensino fundamental? Ou você quer um ensino médio, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doc? Você está indo para a Itália, está indo para a Europa estudar, fazer sua pós-graduação. Entendeu? Qual a sua visão sobre os projetos da escola que são desenvolvidos pelos alunos, como, por exemplo, o podcast, o coral do Voz Vanita, a exposição realizada no Museu Histórico de Jequié, etc. Eu acho que a gente já até falei um pouquinho anteriormente, né? Acho que eu já abordei essa pergunta anteriormente. Louvável. Eu acho esses projetos maravilhosos. E acho ainda mais significativo porque são vocês, estudantes, que realizam. Então, por exemplo, o podcast, são vocês, alunos, que fazem as entrevistas, a filmagem, a produção. Tem sim o professor mentor, mas ele só dá para vocês o viés de como vocês fazerem, de como ele caminha vocês, mas deixa vocês o livre-arbítrio de vocês moldarem. Desse jeito, ela vai ver, não pode, tá legal? Então faz. Sei que as perguntas também são vocês que elaboram. Ela só dá um olho, uma pergunta, se está uma coerência, se está condizente com o tema. Então, esses projetos, eles dão oportunidades a vocês de serem protagonistas. Vocês são protagonistas desse projeto. O coral, por exemplo, Yasmin, que é uma que eu sempre vejo à frente do coral, ela vem ensaiar com os meninos do coral. Ela que fica ali botando ordem, organizando, escolhendo com vocês a música. Então esses projetos, eles dão a vocês uma liberdade e um protagonismo de vocês estarem participando e sendo projeto de vida de vocês. Entendeu? Então assim, isso pode estar, não gostei de participar do podcast. Eu não vou largar o estudo. Mas eu abrindo um podcast futuramente sobre uma temática que eu gosto. Eu trabalhando com a temática. Eu entrando numa aula de canto e desenvolvendo as minhas habilidades de cantora. Entendeu? Então assim, participar desses projetos, eles acabam abrindo mais ainda um leque de opções para vocês. Quisesse, né, que toda a escola tivesse projetos tipo esse do podcast, coral, que eu sei que alguns colégios têm sim outros projetos, né, tão bons quanto, né? Então assim, participar desses projetos, dessas atividades é tornar vocês protagonistas. Então é muito importante. Lembrando que vocês têm que saber alinhar, né? Participar do projeto sem deixar o ensino regular de lado. Então é saber trabalhar com responsabilidade. Participar de projetos também desenvolve esse lado de responsabilidade de vocês. Na visão da senhora, o que seria uma escola democrática? Seria uma escola perfeita. Escola democrática seria uma escola perfeita. Mas vamos assim pelo viés. O que é uma escola democrática?
o conceito, no papel mesmo. O que seria uma escola democrática? Para vocês, vou lançar a pergunta de volta. Para vocês, o que seria uma escola democrática? Quando fala em escola democrática, o que vem na cabeça de vocês? Com regras e leis seguidas. Pra mim. Regras e leis. Onde os alunos têm os seus direitos, né? Têm os direitos e deveres e cumprem com os seus direitos. Cumprem e você? E deveres. E os problemas sejam resolvidos dos dois lados, não coloque os problemas só de um lado, pese um e deixe o outro solto. Que tenha um balanço. A escola democrática, ela nada mais é do que a junção disso tudo que vocês falaram. O que é uma escola democrática? É uma escola que todos participam ativamente das decisões tomadas dentro da escola. A escola democrática é aquela onde a decisão, ela não fica só na parte da gestão ou da coordenação. A escola democrática, o funcionário da limpeza tem voz, o funcionário da cozinha participa, alunos participam, juntamente com toda a equipe de professores, de administrativo, de gestão, onde eles se juntam para gerir a escola. Então, por isso que eu falei que seria é um sonho uma escola democrática. A gente vai a passos lentos, né, para ter uma escola democrática, como Lu, quando eu tenho um grêmio dentro da escola, quando eu tenho um colegiado de estudantes dentro da escola, quando eu tenho líder e vice-líder dentro de sala de aula, mas participando ativamente. Porque qual é o problema? Porque na maioria das vezes os alunos, eles só gritam por seus direitos. Mas a escola democrática, ela tem direitos e deveres. O que é incrível, essa pergunta é bem interessante porque eu estou fazendo um curso de especialização que é a Escola das Adolescências, né? É pela uma universidade lá do sul do Brasil. E dos módulos estava falando sobre isso, sobre a escola democrática. E um gestor de uma escola lá, uma escola padrão, ele estava falando que na escola dele, quem faz o conselho de classe são os alunos. O conselho de classe que decide a vida de vocês, quem faz são os próprios alunos. Só que o que é que acontece? Para isso acontecer, o aluno ele precisa ter uma consciência do seu direito e do seu dever. Se eu faço um conselho de classe, vai todo mundo, não estou aprovada. Só que o que é que a gente briga com vocês aqui? Para botar na cabecinha de vocês que o importante não é nota, o importante é conhecimento. Eu posso dar 10 a vocês, mas se vocês não tiverem adquirido conhecimento, essa nota é um nada. Aí você sai daqui e vai para outro ambiente, chega lá, cadê o conhecimento que você adquiriu no ensino fundamental? Então, assim, quando a gente fala de escola democrática, esse grupo, ele decide até pela limpeza da escola. Até sobre o jeito de onde colocar um ar-condicionado, onde botar um ventilador, tipo de mesa, tipo de merenda. A escola democrática, ela decide tudo isso. Mas você vai ter que ter a consciência, Maria, de que se essa xícara eu usei e bebi café, eu não posso deixar em cima da mesa. Eu tenho que fazer o quê? Levar e colocar na cozinha. Eu não posso estar cobrando, por exemplo, professor não está dando aula. E quando o professor está dando aula, você está sentadinho no seu canto, prestando atenção, com o seu livro, com o seu caderno aberto? Então é isso. Escola democrática é você participar desse jeito. É você cobrar, mas também você participar, você fazer. Escola democrática é você, na troca de professor,
Eu e a vice não tem que estar no corredor botando aluno para dentro de sala de aula. Troca de professor é horário vago? A gente espera o professor na sala. A escola ela é da seguinte maneira: tem o que a prefeitura manda, certo? Que são materiais que a prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, manda. Papel ofício, papel higiênico, material de limpeza. E tem um dinheiro que vem direto para a escola, que tem um chamado conselho escolar. Não é muito, um valor assim, não é um valor grande, mas é um valor que a gente compra o quê? Uma tinta, um pincel. Então, se a gente tivesse uma escola democrática, todo mundo ia participar ativamente em como a gente iria gastar esse dinheiro. Só que aí teria o quê? A consciência. Todo ano eu compro tesoura, pistola, pincel. São coisas que eu não tinha necessidade de estar comprando todo ano aqui. Por quê? São coisas que seriam duráveis. Mas, infelizmente, alguns alunos não têm a consciência de que esse objeto é um objeto conjunto. É um objeto de toda a escola. Então, eu já achei pincel jogado no lixo, vaso de tinta aberto, derramado dentro da caixa. Então, é você saber os seus direitos, mas também saber os seus deveres. Cuidado. Porque se eu cuido, o outro que está vindo atrás, ele vai ter. Mesas e cadeiras. O Anitta recebeu tudo novo em 2023. O Anitta, quando inaugurou, a única coisa antiga foram os computadores, que nós já tínhamos, permanecemos. Mesa de professor, cadeira de aluno, secretaria, coordenação, biblioteca, foram tudo materiais novos. Esse ano eu tive sala que não tinha mesa e cadeira dando conta da quantidade de alunos. Eu fiquei sabendo que ano passado tinha alunos que estavam sentando no chão porque não tinha cadeira. Que foi aí que eu, mesmo de licença, eu falei: ô Roberto, acha alguém para soldar? Tu não conhece ninguém que solda material? Que aí a gente faz um jeito e solda essas cadeiras para os meninos não ficarem sentando no chão. E esse ano a gente ganhou cadeiras novas, algumas mesas novas, que eu já estou vendo quebradas. Já estão arrancando a lateral das mesas, cadeiras já estão quebrando. Então, falar em escola democrática é isso aí também, é zelar pelo ambiente que eu estou inserido. Mais alguma coisa? Agora eu vou fazer uma pergunta que, a senhora já tocou nesse assunto, dando uma resposta antes, mas vou fazer a pergunta aqui no vídeo. Os seus alunos são protagonistas para você? Alguns. Gostaria que todos. Gostaria que todos fossem protagonistas. A gente não consegue, claro que o querer do outro não é o seu querer. Eu tenho sim alguns alunos que são protagonistas. Eu tenho alguns alunos que me procuram, que questionam, que brigam. Eu falo que principalmente vocês do 9º ano são os que mais. Meu horário de almoço ali é toda hora abrindo a portinha. Então, assim, vocês sempre questionam, vocês participam. Tem uns alunos também do 8º ano que participam. Gostaria que todos fossem protagonistas. Não tenho todos, mas eu tenho alguns alunos que são sim protagonistas. Muitos alunos, eles ainda têm na cabecinha deles que a gente decide tudo e nós tomamos todas as decisões. Mas se vocês não vierem até a equipe gestora, a equipe pedagógica, dizer o que está incomodando, o que está acontecendo, a gente está pensando que está tudo bem, tudo ótimo. Então a gente não tem como estar intervindo. Então isso que vocês fazem é sim também
também ser protagonistas da sua história. É ser participar ativamente. Então, tenho alguns alunos protagonistas? Tenho sim. Queria que fosse 100%, né? Todos fossem protagonistas. Mas, e louvo. Eu fico maravilhada quando vocês brigam mesmo, mas quando brigam tendo consciência do que está brigando e do que está reivindicando. Do que vocês sabem sobre o que estão falando, sobre o que estão reivindicando. E é fácil para você, assim, nessa rotina, ser diretora de uma escola e mãe? Como é que fica essa rotina? O coração fica apertado. Aí deixa eu contar uma história para vocês, que aí não sei se vocês vão compreender essa dinâmica de mãe e gestora / professora, né? Que esses dias eu dei risada com uma aluna do 5º ano. Sim, mas a senhora é professora? Falei, para me ser gestora, diretora, eu tive que ser professora. Eu trabalhei em sala de aula, só vou contar para vocês não me chamar de velha. 11 anos antes de virar gestora, trabalhei 11 anos dentro de sala de aula. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu não trabalhei aqui em Jequié. Eu trabalhava numa cidadezinha chamada Santa Inês. Não sei se vocês conhecem, vai aqui no Vale do Jequiriçá, depois de Jaguaquara. Trabalhava em Santa Inês. Trabalhei 5 anos lá em Santa Inês. Aí, 2010 eu engravidei e, né, que é o meu filho mais velho, o Fábio Luiz, ele tem 15 anos. E aí, eu sempre fazia o percurso. Eu ia segunda, voltava na quarta. Ficava esses 3 dias lá. Então, eu ia segunda, voltava a quarta. Aí, um período eu ia na segunda, só voltava na quinta. E aí, Luizinho já estava acho que uns 3 anos, 3 para 4 anos. Aí eu acordei de manhã para ir trabalhar, ele ficava com o pai levava ele para deixar na casa da minha sogra. Aí um dia de manhã eu acordei, me arrumando com a mochila nas costas, ele pequenininho, ele virou para mim, minha mãe, não vai não, fica comigo. Não vai não, mamãe, fica comigo. Aí eu parei, abracei ele, mamãe vai, mas mamãe volta. E eu falei, esse é o último ano que eu trabalho em Santa Inês. Porque ele estava sentindo a minha falta, eu não percebia, mas ele sentia a falta da minha presença em casa. Aí eu até brinquei, eu falei, eu volto para Jequié, trabalho nem que seja, se não achar nada na educação, trabalho em qualquer local. Porque eu brinco com os meninos aí, eu falo, eu não tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de não conseguir um emprego. Vai sair da gestão, não tenho problema nem medo nenhum. O meu medo é ficar desempregada. Então aí quando ele falou isso, eu falei, é meu último ano em Santa Inês. Aí vim para Jequié. Eu falo que Deus tem as coisas nos mínimos detalhes. Quando eu cheguei em Jequié, saí deixando o currículo em algumas escolas, fui na escola Milton Santos, que até então ainda contratava por currículo, né? Deixei meu currículo lá, a professora gostou de mim e me chamou para trabalhar. Aí fiquei 2 meses trabalhando lá, vamos dizer assim, solta. Quando foi em junho, o reda que eu tinha feito, que eu achava que não ia me chamar, me chamou. Aí eu fiquei trabalhando no Milton Santos. Aí trabalhava só meio turno. Aí ele ficava na escola de manhã, eu trabalhava de manhã, e à tarde a gente sempre ficava juntos. E aí, isso aí. Hoje, atualmente, essa gestação, essa gravidez minha, vamos dizer assim, não foi programada, não foi planejada. Mas Deus quis, Deus mandou, Deus tem um propósito, né? E essa agora está sendo um pouquinho mais difícil ainda. Por quê? Hoje em dia a gente não encontra ninguém para tomar conta de criança. E hoje a minha filhinha tem 1 ano e ela já está no berçário, ela já está na escolinha. Eu deixo ela de manhã, eu pego ela no finalzinho da tarde. Então, assim, é difícil, é muito difícil quando você lida, né, com essa situação de gerir uma escola e chegar em casa ainda tem uma família. Eu falo que ultimamente eu me sinto cansada, não só fisicamente, como psicologicamente também. Mas a gente dá conta.
quando a gente faz as coisas com amor, as coisas fluem. Então, assim, ser mãe, ser gestora é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Mas a gente, todo dia antes de vir para a escola, a gente faz uma oração e pede a Deus forças para a gente estar vencendo mais um dia. E quando a gente vai embora, a gente agradece por ter vencido esse dia. E aí eu brinco que eu falo que eu passo mais tempo com vocês do que com minha família. Eu falo que vocês são mais presentes na minha vida do que a minha própria família. Tem dia de eu ver o meu filho Fábio, tem vezes que quando eu chego em casa ele já saiu. Aí quando ele chega, eu já estou deitada. Aí ele chega, vem minha mãe, oi, só lhe dá um beijo e um abraço. Eu falei, venha. Aí beijo, abraço, aí ele vai para o quarto dele, vai dormir. Então é uma difícil tarefa, é árdua. Tem algumas pessoas que não conseguem conciliar, outras conseguem, e a gente vai entregando na mão de Deus e seja o que Deus quiser. Para você, o podcast foi uma oportunidade do Anitta ser mais visto? Eu acho que sim, deu uma visibilidade grande. Por quê? Porque com o podcast, vocês acabam trazendo pessoas que têm uma visibilidade dentro da nossa sociedade. Como vocês já trouxeram na época da eleição, né? Trouxe os candidatos, vocês já trouxeram Fabiana Moura, vocês já trouxeram, acho que o coordenador da educação na época, que era o professor Josué. Acho que vocês também, que eu não lembro o nome dele, que é um rapaz que é historiador, né? Tem uma página de história. Eu esqueci o nome dele, me perdoem. Mas eu acho sim, porque vocês acabam trazendo pessoas conhecidas dentro da sociedade de Jequié. E acaba assim levando o nome do Anitta, né, adiante. Então é um projeto maravilhoso mesmo e espero que perpetue por longos tempos. É um projeto que a gente não pode deixar morrer dentro do Anitta. Agora eu venho com a última pergunta, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que é: o que a escola Anitta Rabelo representa na vida da senhora? Anitta Rabelo, acho que como todos os outros ambientes de trabalho, né, que eu já trabalhei, o Anitta é um desafio, é um amor, que tem hora que eu fico falando assim, por que tu não faz, tu não procura outro canto, tão longe, procura outro lugar para trabalhar. Mas tem hora que eu falo assim, sair do Anitta, acaba tendo uma ligação com os alunos, com os funcionários, né? Então, assim, eu falo que, sabe aquela brincadeira de amor e ódio? Então, assim, a relação com a Anitta é isso, é uma relação de amor, ódio não, ódio é uma palavra muito forte, mas de desafio. Então, minha relação com a Anitta é isso, é uma relação de amor e desafio, porque todo dia eu sou, vamos dizer assim, desafiada a mostrar, né, um lado meu, a gerir, a lidar com as dificuldades. Então, todo dia aqui no Anitta, a gente tem algo a ser vencido. Todo dia no Anitta tem um episódio que precisa ser resolvido. Então, é uma relação de amor e desafio, a minha relação com a Anitta. Vamos para nossa rapidinha. Eita, então tá chegando o final, é? Aí, ó, tá vendo? Foi tão bom que passou rápido, tá vendo? Nós 4 deixamos o nervosismo de lado. Também estava nervosa. A senhora sabe como funciona a dinâmica da rapidinha? Não, como é? Deixa eu... A gente vai falando algumas palavras e a senhora vai respondendo com outras palavras. Tipo, vamos supor, fala uma palavra e você fala o significado dessa palavra pra você. Aí, tipo, a gente vai alternando as palavras e você vai falando. Entendeu? Pronto. União. Base para um bom trabalho. Se a gente não tiver união no ambiente de trabalho, as coisas não gerem, não desenvolvem. Amizade. Equilíbrio. A gente precisa ter amizade, porque a amizade, em alguns momentos difíceis, é quem nos ampara. Professores.
Desafio. Quando a gente fala em professores, a gente está falando de ser humano e várias personalidades. Cada cabeça é um mundo. Eu lido aqui com vários mundos diferentes. Então, professores, desafio. Futuro. Ser efetiva, ter emprego fixo, ser efetiva em qualquer lugar. Educação. A base de qualquer coisa na vida é a educação. Aprendizado. Todos os dias a gente aprende. Segurança. Primordial. Para a gente ter um bom trabalho, a gente precisa ter uma segurança. Senão a gente fica instáveis. A gente fica naquela coisa e, vixe, não vai não. Porque a segurança também é a base também. E acolhimento? Acolhimento. É bom. É ótimo. Alunos. Desafio imenso. Meus alunos são desafios, mas também são minha base. Meus alunos são aqueles que também, eu falo que sem aluno eu não teria emprego, não teria trabalho. E eu falo que os meus alunos, eles me desafiam todos os dias a ser uma pessoa melhor. A gente trabalha com o ser humano, somos falhos. O ser humano, ele é falho. Eu posso falhar com você aqui, mas a diferença vai estar no momento que eu reconhecer o meu erro e eu consertar o meu erro. Então, assim, alunos é isso. Alunos são um desafio, mas também são meus amores. Eu fico com o coração na mão por todas as escolas que eu já passei, lá aqui em Jequié, Santo Inês. Cada vez que eu vejo uma notícia, cada vez que eu vejo chega no grupo de notícia, alguma coisa, o coração aperta, porque eu fico imaginando, será que são os meus? Será que é alguém dos meus? Então, assim, vocês alunos são os meus amores. É a minha dor de cabeça diária, mas também é quem me dá. Todos os dias eu falo que eu levanto para vir trabalhar, e uns momentos a gente fica assim imaginando, ai meu Deus, eu tenho que ir, mas depois eu imagino, não, eu tenho que ir, pode ser que alguém precise de mim lá. Então, assim, vocês, meus alunos do Anitta, também, vamos dizer assim, uma fortaleza. É importante. Vocês não sabem, mas eu posso ser desse jeito, como diz, né? Durona, mal educada, agressiva, que eu já fui chamada de agressiva. Mas o carinho, o amor que eu tenho com vocês são imensuráveis. Vocês não têm noção. A preocupação. Então, assim, é isso. Agora eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para nós, estudantes, e para os nossos seguidores do podcast. Deixar uma mensagem, assim, ó, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da escola, nunca desista do seu futuro. Se você não está bem em uma escola, mude, tenta mudar os ares, mas nunca desista de estudar. Eu sei que é clichê essa frasezinha que eu vou dizer, mas o estudo é sim a base de tudo. Acredite nos seus sonhos. Acredite que vocês podem realizar qualquer sonho que vocês quiserem. É só vocês crer que vocês têm potencial. E nunca deixe ninguém dizer para vocês que isso é impossível. Nunca deixe ninguém colocar vocês para baixo e dizer, não, você não vai conseguir. Porque quem determina se você pode ou não, primeiro é aquele lá de cima, é Deus. E depois é vocês que colocam. Quem coloca freio no sonho de vocês são vocês mesmos. Então nunca deixe de sonhar. É o meu recado.
Agora a gente vai pedir para que o pessoal da produção entregue o brinde para você. Eita! Ai, deixa eu dar. Venha! Obrigada. Adorei. Adorei. Obrigada. É assim, muito obrigada pelo convite. Eu não sou de falar não, viu, gente? Eu morro de vergonha. Eu sou envergonhada também. Eu falo que eu gosto de ficar onde os meninos estão. Eu gosto de ficar por trás das câmeras na produção. Tanto que eu brinco que nos projetos aqui vocês veem que eu não apresento. Não gosto de apresentar, de estar lá na frente. Mas assim, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês estão de parabéns. Então, assim, potencial, né? Vocês têm muito, o pessoal da produção também, os meninos que estão e as meninas que estão por detrás das câmeras também, parabéns. A Prodai também, parabéns pelo projeto, é um projeto maravilhoso. Então, assim, só tenho que agradecer mesmo, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite e pela oportunidade. A gente agradece. A gente agradece pela tua presença e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada.